Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a vocês que nos acompanham todos os domingos aqui. E hoje, fechando uma semana que foi maravilhosa para a torcida esportiva marabaense, em que o nosso querido Águia de Marabá se classificou para mais uma fase da Copa do Brasil, esse evento nacional da CBF. E nós trouxemos aqui dois membros da equipe, o próprio comandante, que é o treinador, o Matal Sodré, e também está aqui o Ademir Bertoglio, que é o gerente de futebol do Águia, representando aqui a diretoria. O nosso querido Ferreirinha, presidente, estava convidado, mas não pôde estar aqui conosco hoje e nomeou aqui o Ademir para representá-lo. Eu começo agradecendo aos dois pela presença aqui. Bom dia, Mataus, bem-vindo ao SBT Marabá. Bom dia, Patrick. Um prazer enorme estar participando aqui do programa, agradeço pelo convite. Certo. Ademir também, muito obrigado pela presença aqui hoje. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando desse feito do Águia que aconteceu nesse jogo contra o Goiás. Certo. Eu estou agradecendo muito a eles pela presença, até porque hoje nós estamos gravando na quinta-feira, né? O jogo foi ontem, quarta-feira, e hoje naturalmente eles estão de folga, mas estão se desdobrando para dar entrevista. Já tinham estado aqui no Grupo Correio pela manhã, falaram na Rádio Correio, e então por isso que a gente está agradecendo tanto a presença deles aqui hoje, porque estariam, né, de folga hoje, folga que foi estendida à equipe, que se representa amanhã já para viajar para o jogo que é nesse domingo, não é isso? Com a mudança, né? A princípio estava marcado para sábado a partida. Aí depois desse feito nosso, o presidente logo conversou com o pessoal da federação e conseguiu alteração para o jogo de domingo. Certo. Então hoje a gente resolveu dar folga para os atletas, para amanhã se apresentar na parte da manhã e a gente seguir para Bragança para a gente continuar tocando o nosso objetivo aí no ano. Certo. É lógico que nós vamos comemorar bastante aqui, falar bastante sobre o jogo do Goiás, né, contra o Goiás, em que garantiu a nossa classificação na Copa do Brasil, mas não podemos fugir do contexto de que nós somos os atuais vice-líderes do Campeonato Paraense, uma ótima campanha também, né, atrás apenas do Clube do Remo, de 6 rodadas, ganhamos 4, é isso? Empatamos uma e perdemos uma. Isso, então de 6 rodadas. Isso. Ganhamos 4. São 8 rodadas, já estamos classificados inclusive para a próxima fase. Aproveitamos essa sequência boa em casa que tivemos, né? Não só primeiro saímos com 3 jogos dificílimos, né? Que foi Castanhal e Atunaluso. Sim. A gente conseguiu um grande resultado contra a Atunaluso, que foi uma vitória no final, onde deu a confiança para o torcedor, que o torcedor nos abraçou diante da equipe do Remo em casa, né? Que infelizmente não veio o resultado positivo, mas a entrega, a dedicação dos atletas, a torcida acabou entendendo e continuou nos incentivando, já indo para Itupiranga, né? No grande clássico, Sim. Onde nós também conseguimos um resultado positivo e que nos deu força para enfrentar o Botafogo da Paraíba, já no jogo da Copa do Brasil, e já dando essa força para esses 2 jogos em casa, que foi Tapajós e Caeté, onde conseguimos nossos objetivos, tanto na classificação do Campeonato Paraense, como um gás para esse jogo de Goiás, aí, onde foi o grande feito da equipe do Águia de Marabá. Certo. Eu queria falar um pouquinho, e peço para o Ademir começar falando, e depois, se o Matheus puder também complementar, o que foi pensado na formação dessa equipe, né? A gente vê que nós temos uma equipe que é rápida no ataque, né? Nós temos feito gols aí de cobrança de falta, gol de escanteio, ou seja, coisas que são, obviamente, são treinadas, e a gente tem bons cabeceadores. Eu reputo também que a nossa defesa também é muito boa, temos um goleiro seguro, que até se destacou também nesse último jogo. O que você destacaria, o que foi pensado lá atrás, Ademir, quando da formação da equipe? Eu cheguei, quando fui contratado, a equipe basicamente já estava quase montada, né? Certo. Mas a direção já conhece o campeonato há muito tempo, né? O Ferreirinha como presidente do clube desde a sua fundação, né? E observaram vários jogos, Série C, Série D, acompanhando mesmo o Campeonato Paraense do ano passado, e com a contratação do Mataus, que também já tinha trabalhado como auxiliar técnico aqui do clube. Você já conhecia Marabá? Que conhecia Marabá, facilitou para saber quais características serviriam para a competição, né? Que são jogadores de velocidade, também jogadores de uma estatura maior,
na questão da bola parada e pesquisando os nomes a fundo, assim, para nós não errarmos na questão extracampo, né? Certo. Então, em cima disso, depois disso, vem o trabalho, né? Que é a pré-temporada e todos os amistosos que nós fizemos, para que a equipe entendesse o modelo de jogo que o Mataus queria implementar. E com o andar da carruagem, como se fala, foi se moldando a equipe, os atletas entendendo os objetivos do clube, a direção dando as condições de trabalho que são necessárias e todo mundo trabalhando muito para que as coisas acontecessem. Então, nesse momento está dando certo e esperamos que continue assim. Certo. Mataus, você é um treinador novo, não é isso? Isso é óbvio que sempre vai ser para ti, vai ser uma sombra para ti, né? As pessoas sempre vão te julgar como esperam sempre ver um cabeça branca ali, né, à frente da equipe. E você tem se provado, não é isso? A gente percebe que o time tem um padrão de jogo, que as coisas estão acontecendo porque realmente há um treino, uma preparação para aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você se preparou para chegar a esse momento da carreira e também complementasse o que o Ademir falou sobre a formação da equipe. Em cima do que o Ademir falou, tenho certeza que a minha passagem aqui em 2021, né, foi muito benéfica para eu entender um pouquinho do Campeonato Paraense, entender um pouquinho das equipes, o que precisava ou não de características de jogadores, e foi isso que a gente procurou buscar. Então, quando a diretoria me contactou, né, que eu fiquei muito agradecido, inclusive Ferreirinho, Pedrinho, o próprio Tarcísio, que eu não tive a oportunidade de conhecer em 2021, mas eu sei que foi um dos grandes nomes também para dar esse aval aí e a gente ter essa sequência aqui com a comissão. Ele me passou o nome de um jogador, eu logicamente acompanhei a equipe do Águia de Marabá, né, e vi que o fator casa pesou demais para a arrancada de 2022 com o treinador Vando. Sim. Onde eles tiveram um início complicado e depois arrancou na sequência em casa, foram bons, verdade. Onde acabou dando essa arrancada para conseguir o que está conquistando hoje, que é calendário cheio e aí depois com a conquista do Paysandu, né, na Copa Verde, a Copa do Brasil. E aí tinham jogadores já que a diretoria já tinha contactado, já tinha pré-selecionado, né, onde eu acabei praticamente assim, terminando de dar o aval, porque já conhecia alguns, inclusive, e aí começou meu contato com o Ademir, né, que é explicando um pouco do que eu vivi aqui, de como que era, ele querendo entender um pouquinho das situações, da estrutura do clube, o que oferecia ou não. Então aí a gente começou a conversar e terminar de montar esse elenco e passar a característica dos jogadores que estavam vindo aqui, para a gente já ter uma noção do que a gente esperava desse grupo. E hoje o trabalho do Ademir, ele garante o suporte ao teu, né? Que você possa cuidar simplesmente do campo, enquanto ele está cuidando da parte acessória. Não, com certeza. Eu costumo falar assim, que hoje fica mais na parte técnica eu e meu pai, né? Que é o meu auxiliar, o Gerson Sodré, com grandes passagens aí. Eu procurei ter essa mescla, né? Por eu ser jovem, ter um cara experiente, onde trabalhou em grandes equipes, como Botafogo, Palmeiras, Curitiba, Portuguesa, passou por grandes equipes em primeira divisão, de estar trazendo ele comigo para a gente conseguir esse suporte, e acabei conhecendo o Ademir, acabou casando muito bem esse trio, né, onde que eu falo, é onde a gente acaba ficando muito junto, não só a parte de campo, mas também fora, onde trocamos muitas ideias, né, ele passando também a experiência dele, que é grandíssima no futebol, então isso acabou ajudando demais, e claro, com a diretoria dando respaldo para eu conseguir trazer uma comissão técnica competente, né? Professor Venâncio na preparação física, com alguns títulos na carreira aí já, aí ele indicando o próprio Ricardo, fisiologista também, que era uma coisa que o clube não tinha. Para destacar, a nossa parte física está muito bem, né? Exatamente, foi já uma coisa pensada, porque a gente sabia que o campeonato exigiria muito isso, por conta de chuvas que eu presenciei aqui, campos pesados, essas situações, forte calor. Então a gente procurou nos precaver de todas as maneiras possíveis sobre isso, para a gente conseguir estar colhendo os frutos hoje. Certo. Só destacar para a turma de casa, quem não acompanha o futebol o tempo todo, ou só ocasionalmente, quando o Mataus fala em calendário cheio, é porque a grande maioria das equipes do Campeonato Paraense mesmo se desfaz depois do campeonato, né? Porque não está disputando outras coisas, então não tem por que manter salário de jogador, estrutura e tudo mais. Esse ano o Águia está numa realidade diferente, né? Isso que é o que nós estamos comemorando, que é o fato de estarmos jogando ainda a Copa do Brasil, vamos jogar o Campeonato Brasileiro da Série D, não é isso? Isso.
e o que vai nos garantir um calendário o ano todo, manutenção da equipe e tudo mais. Então é daí que vem a situação. Eu queria só ler aqui a escalação que nós tivemos na última partida, que foi o goleiro Axel Lopes, um ótimo goleiro, já que a gente está falando aqui de plantel, né? Bruno Limão, lateral, Davi Cruz, Davi ou David? Davi Cruz, o Betão, Alan Maia, muito bom Alan Maia, eu gosto mais dele, Castro, jogador polivalente, né? Joga em todos os lados, Balão Marabá, Danilo, Wendel, Luan Santos e Adalto. Luan Santos e Adalto os atacantes, é isso? Isso. Aí temos mais ali no grupo o Matheus Melo, me corrija se eu esquecer alguém, tá? Matheus Melo, Rodrigo, é isso, Rodrigo? Rodrigo Zagueiro. Camisa 4, né? Rodrigo Silva. O Vander, Patrick, Maicon, quem mais? Se eu conseguir enxergar aqui, Pablo, Romarinho, Luan Parede, João Pablo, Sandro e Quadrado. Essa é a nossa turma? Ainda tem o Jamie, né, que está recuperando de lesão, atacante. Eliomar. Tem o Eliomar também, que é um grandíssimo jogador aí. O Ícaro, que é um menino que tá ressurgindo aí no futebol paraense, né? Parece que esteve aqui novo e tá voltando. Tem os meninos da base, né? O Santa Cruz, estão ali treinando, que estão ali complementando, estão ali adquirindo uma experiência bacana aí pra gente estar fortalecendo. Tem uma boa aí? Tem jogadores interessantes aí que estão se maturando bem, quando a gente fala, né? Esse ano a gente procurou montar nosso elenco, praticamente veio o elenco definido aí com quase 95% dos atletas no dia 12 de dezembro. Isso facilitou bastante o trabalho para a gente entender a característica de cada um, para nesse momento delicado entre jogo em cima de jogo, a gente conseguir suportar com uma mudança ou outra e não deixar o nível da equipe cair. Certo. Ademir, dentro da sua longa experiência no futebol, o que você vê como diferencial dessa equipe? Por que deu liga muito rápido? O querer dos atletas. Nós conversamos muito com os atletas, às vezes a gente se torna até chato, né? Porque nós falamos assim, corda esticada desde o começo. Você tem que trabalhar muito, suar bastante e no dia a dia ser profissionais. E eles estão colhendo o que eles plantaram nesse período de pré-temporada e no dia a dia. O Matheus conversa muito com eles, exige bastante nos treinamentos, para que quando chegar no jogo nós termos menos dificuldades, né? Porque nós sempre temos um adversário que é o mesmo que nós, né? Então nós temos que estar preparados e não pode se contentar e só jogar o paraense, né? Como nós estávamos falando do calendário, ao término do Parazão, vai ter o Remo e o Paysandu jogando a Série C, a Águia e o Tunaluz a Série D. E 8 equipes ficam sem calendário. Então hoje quem está no Águia são privilegiados. Está com um emprego garantido Está garantido desde que se mantenha a produtividade, né? Porque a gente é cobrado por resultados, né? E se a gente não der resultado, vem as trocas naturais, né? É possível que a gente precise também reforçar essa equipe, pensando já na Série C? Tem que reforçar, porque é uma competição longa e exige um grupo maior também, né? E nós temos que acrescentar em qualidade. Por essa ótica, seria a primeira lógica seria a gente tentar buscar atletas até que mesmo dessas equipes que vão ficar sem calendário no Campeonato Paraense? Num primeiro momento, sim. A gente está observando os adversários, até porque o clima aqui é diferente, né? Então é mais fácil pegar esses atletas que já estão habituados do que você trazer alguém do Centro-Sul. Até porque a primeira fase da competição nós vamos jogar com equipes aqui do Norte também, que tem um clima parecido, né? Então isso facilita a adaptação. E diferente do início do Parazão, da pré-temporada, nós já teremos uma base muito grande de jogadores. Então facilita muito o entendimento e a sequência do trabalho. Então seriam algumas peças pontuais para acrescentar esse grupo que nós já temos. Certo. Pessoal, a gente está recebendo aqui hoje o técnico do Águia de Marabá, Matheus Sodré, e também o Ademir, que é gerente de futebol do Águia, e para um bate-papo aqui muito bacana sobre futebol, sobre o nosso querido Águia de Marabá, que essa semana conseguiu um feito histórico dentro da Copa do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, peço que você continue conosco aqui na TV Correio SBT. De volta
com o programa Observadores aqui no SBT Marabá. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas e destacar que a gente está recebendo aqui hoje o treinador do Águia de Marabá, Matal Sodré, esse jovem aqui. Estava até falando aqui, embora não seja cabeça branca, mas está demonstrando aqui uma ótima experiência. E está aqui também o Ademir Bartoglio, que é gerente de futebol do Águia de Marabá. Quero mandar um abraço para o Ferreirinha, presidente do Águia, também para o Pedrinho, vice-presidente, toda a diretoria. O Ferreirinha estava convidado para estar aqui hoje, mas está resolvendo uma série de broncas administrativas aí do Águia, cuidando do dia a dia, mas deixou a turma à vontade para participar conosco aqui hoje. Bem, o motivo óbvio dessa conversa já essa semana é porque, para não ficar muito distante do feito histórico dessa semana, que o Águia conquistou, né, passando a terceira fase da Copa do Brasil, um evento nacional da CBF, recebendo mais uma premiação, né, a cada fase que avança o prêmio aumenta, né, o que vai garantindo também, né, às vezes as pessoas pensam 2 milhões como muito dinheiro, mas a gente sabe que nos bastidores do futebol os custos também são muito altos, né, então esse dinheiro vai ser diluído ao longo do ano na manutenção realmente da equipe, que ainda tem muitos compromissos. Mataus, eu acho que nós tivemos aí meio que um Davi contra Golias, né, como diz a imprensa nacional, se nós olharmos que o nosso adversário era o Goiás, que é uma equipe que tem uma imensa tradição, sempre frequentou a Série A, está na Série A novamente, né, do Campeonato Brasileiro, ou seja, está na elite do futebol brasileiro, era a favorita, né, sabemos disso. Mas nós tínhamos um plano, né? Plano que no final das contas deu certo e nós conseguimos despachar esse gigante do futebol brasileiro. Dentro do que vocês tinham planejado para essa partida, as coisas deram certo? Foi mais difícil, foi mais fácil? Obviamente vocês tinham se preparado para a situação de possivelmente pênaltis, né? Como é que vocês se prepararam para isso? Entra muito na resposta que o Ademir deu anteriormente, no querer dos atletas, né? Não adianta a gente, às vezes, cobrar uma situação, exigir que eles façam uma situação, se eles não tiverem a fim, digamos assim, né, de executar. Mentalmente, eles se sentiam capazes? Sim, sim. Isso daí foi uma coisa assim que, não só pelo que eles demonstravam em campo, mas pelo ambiente que se criou, pelo torcedor estar apoiando já desde o Campeonato Paraense, da torcida ter acreditado até o último minuto contra o Botafogo. Então, a atmosfera que se criou aqui em Marabá, dos torcedores muito otimistas com esse possível feito, né, que a gente sabe que seria muito difícil, e até pelas condições que foram citadas aí, o Goiás, uma equipe de primeira divisão, uma qualidade, né, você sente lá, tanto que a gente costuma falar, é jogo diferente, são jogadores diferentes, então você tem que mudar muito em cima do que a gente vive na realidade hoje do Campeonato Paraense. Então eles acreditaram demais no que seria possível, que o que seria possível era o quê? Guerrear muito sem a bola e mostrar personalidade com a bola. Então eles exigiram, o Goiás exigiu muito da gente, e a gente conseguiu suportar onde tinha que suportar, com grandes defesas do Axel, é claro, onde a gente fala que um grande time começa por um grande goleiro, e nós temos um grande goleiro hoje, e isso facilitou demais. Vou pedir para o Salatiel colocar as imagens aqui do primeiro vídeo, enquanto você continua falando, lembrando que era um evento da CBF, né? Então as imagens que a gente tem são do antes e do depois do jogo, tá? E a gente vai mostrar algumas imagens de jogo, mas que a gente tem de redes sociais. Então, por favor, Matheus, pode continuar. Aqui, inclusive, é o time do Goiás. Sim, o Goiás vai fazendo aquecimento. E agora o nosso time. Então, esses atletas botaram na cabeça, a gente conseguiu uma classificação antes. O fato da responsabilidade maior ser do Goiás, né, um time maior, isso tirou um pouco da carga nossa ou não? A responsabilidade do grande, né? Mas pelo que se criou o clima, pelo clima que se criou, a responsabilidade acabou vindo muito pra gente também, né? Porque o torcedor fazendo fila por ingresso, ficando gente de fora, colocando telão na praça, que foi pela exigência do público, né? Acabou tendo esse abraço da galera, mas com certeza isso a gente tá... Jogador de futebol, todas as partidas a gente tem essa responsabilidade de ganhar, ainda mais pelo que foi citado aqui, só 4 clubes vão ter sequência, né, do Campeonato Paraense, então esses clubes têm que ter essa responsabilidade, mas com certeza a responsabilidade maior era do Goiás, e o que esses jogadores fizeram aí foi uma coisa heróica. Sim.
E Ademir, foi um jogo bonito, né? Apesar de foi um dia que começou com chuva, né? Foram 12 horas de chuva, até com marabaenses desabrigados aí, né? A gente até, a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram nessas casas com enxurrada, né? Durante o dia, mas até que o gramado estava numa boa condição, não é isso? Realmente estava pesado, óbvio, né? Que estaria pesado, mas na tua visão, foi um jogo bom pro Águia? Só para... Antes de responder, adiantar uma situação. O pai do Mataus, o Gerson, foi auxiliar na Portuguesa. E o treinador do Goiás era o treinador da Portuguesa na época. Então ele conhecia muito do que o Guto Ferreira pensa. E além disso, outra situação que nós vamos falar do campo, nós conhecemos o nosso campo. E do lado direito, na entrada do lado direito, ele fica muito molhado quando chove demais. Então, desde o que foi o lado direito de ataque deles. No segundo tempo. Então, foi pensado até na hora de escolher o campo, de nós defendermos nesse lado no segundo tempo, porque a dificuldade de apoio na grama, tudo ia dificultar o adversário. Então, até esse detalhezinho, porque o torcedor daqui a pouco eles não sabem, faz a diferença e fez a diferença no jogo. Daqui a pouco o cara ia chutar, não tinha firmeza do apoio e acabou chutando para fora. Mas com certeza foi um grande espetáculo, desde a presença do público, né? A torcida que participa muito aqui do Águia faz um barulho enorme, os jogadores se sentem bem dentro desse jogo. Então eu falo que no futebol tem que se criar um ambiente. E nós temos um ambiente de treino muito bom. A concentração nossa, uma noite anterior, através do Pedrinho, que ele costuma conseguir brindes para os atletas, a gente faz uma brincadeira, uma dinâmica, todos participam, a integração deles é sensacional. Então, não é só o jogo que o pessoal vê ali na hora dos 90 minutos, tem toda uma preparação, toda uma situação para que os jogadores cheguem tranquilos para aquela partida. E essa confiança que eles estão recebendo do torcedor é porque eles também estão passando para o torcedor uma confiança neles. É uma troca entre a torcida e os atletas. Isso aí está muito legal e com certeza nós temos que manter esse ambiente, porque é difícil conseguir isso no futebol. E hoje nós não temos como reclamar de ninguém, de nenhum atleta, a direção todos fazendo a sua parte. Todo mundo fazendo o possível, tentando fazer o melhor. E infelizmente na próxima rodada, na próxima fase da Copa do Brasil, nós não poderemos jogar no nosso estádio, mas nós temos o Paraense, que também é muito importante para nós, porque nós no mínimo temos que ficar entre os 3 para garantir calendário para o ano que vem, para não quebrar esse ciclo de crescimento da equipe do Águia. Certo. Vamos colocar mais um vídeo aqui, por favor. Aqui já os pênaltis, não é isso? Eu coloquei esse vídeo aqui pela seguinte situação, Matheus. Aqui foi o nosso primeiro pênalti perdido, né? Foi. Defendido pelo adversário. E eu considero que, para a sequência nossa de pênaltis, o pênalti seguinte do Goiás já ter sido defendido pelo Axel, nosso goleiro, foi fundamental, né? Eu acho que voltou a confiança logo imediata, né? Total, não deu tempo da gente sentir, né? Sentir, exatamente. A perda da penalidade, né? O menino que vem se destacando, vem sendo muito bem utilizado, como o Patrick, né? Teve essa infelicidade, isso daí a gente sabe. Até lamentar aqui que a bola ainda ficou ali em cima da linha, né? Ela acabou parando, a gente fala ali, praticamente na lama ali, né? Ela segurou um pouquinho. Mas com certeza esse detalhe que você observou aí da sequência, o Axel já conseguiu fazer, já trazer esse torcedor, trazer essa atmosfera, foi fundamental para a sequência. Porque se a turma fica cabisbaixa ali, né? Tudo mais daria errado, né? Então por isso que eu coloquei esses vídeos aí, pra gente ver que logo em seguida a defesa do Axel já foi maravilhosa. Foram 20 pênaltis batidos até o final. Destacar que o goleiro do Goiás também foi maravilhoso, né? Se defender 4 pênaltis, ou 3 pênaltis, né? 3 ou 4? 3 pênaltis, isso não existe, né? Então realmente ele foi muito bem. O Axel também, né? Eu até quero destacar. Vamos colocar a primeira foto, por favor, Salatiel. Destacar sobre o nosso goleiro, tem uma imagem dele em ação aí. Eu reputo que ele fez entre 3 a 4 defesas muito difíceis durante a partida, não é isso?
Tem um cabeceio ali, a queima-roupa. Do Sidmar, né? Do Sidmar, do zagueiro lá. No segundo tempo, no início do segundo tempo, que ali realmente é para poucos goleiros aquele tempo de reação ali, não é isso, Ademir? Quando aconteceu aquela defesa, foi... Perder no tempo normal, não vamos. Não vamos, porque a defesa estava muito segura, sim, ele estava muito concentrado. É concentração, nesse tipo de jogo tem que estar muito concentrado. O Axel é um jogador experiente, que é um dos líderes do grupo também, né? Eles conversam bastante ali, o pessoal da defesa, para estar orientando a equipe, né? E foi merecedor dessa noite e dessas defesas que ele fez. Verdade. Então coloquei essa foto, quero até destacar a imagem aqui, é do Magno de Leon. Abraço, viu, Magno? Essa foto foi maravilhosa e faz jus aí ao nosso goleiro. Tem mais uma imagem aí? Coloque aí, por favor. Foto. Isso. Está aqui ele no momento aí de agradecimento a Deus, né, de prece, também muito bacana. Vamos passar mais uma. Aqui uma das defesas, também é uma foto, né, uma das defesas dele. A gente estava com o árbitro da CBF, né, também muito conhecido, um trio de arbitragem experiente, né. Vamos passar mais uma imagem, por favor. E aqui a interação com a torcida, né, já comemorando ali ao final. Até aproveitando que eu acabei de falar da arbitragem, Matheus, alguma queixa sobre a arbitragem? Você acha que eles erraram algum fato durante o jogo? Não, a arbitragem perfeita, onde você mal consegue falar com eles se impõem muito bem dentro de campo. Sim. A Neuza Bandeira, então, uma personalidade ali na beirada, onde você nem consegue... Isso que é o bacana, né? Você não se preocupar com a arbitragem, você só se preocupar, sim, com as ações do seu time, o que o adversário envolve com você. Isso facilita bastante. Às vezes a gente pega uns árbitros que querem ficar aparecendo, aí, irritando o jogador, e isso daí atrapalha um pouco do espetáculo. Ontem não, tivemos a felicidade do juiz conduzir da maneira perfeita ali, não é à toa que ele é um dos grandes juízes aí que tem, e só temos a elogiar. Deixa eu falar algumas percepções minhas sobre o jogo. O primeiro tempo eu assisti lá no estádio, e o segundo eu tive que voltar aqui para a redação, até que a gente estava preparando o jornal impresso, do qual o Águia foi inclusive a manchete do jornal, a nossa vitória, e assisti o segundo tempo daqui já no stream, né? Algumas impressões minhas. O time nosso estava muito ligado, o jogo começou com uma velocidade muito intensa, depois eu entendo que até o próprio Goiás deu uma cadenciada ali, que eu acho que foi bom para o Águia, mas eles tinham um estilo de jogo, um plano de jogo muito característico, né? Sempre o organizador de jogada procurava os pontas e os pontas tentavam achar o atacante deles, que é o Nicolas, não é isso? Entendo que o Nicolas não teve muitas chances. E, inclusive até foi sacado do time antes do final do jogo, né? Nesse quesito, né, enfrentamento ao poderio de ataque deles, nós cumprimos tudo que estava combinado? Muito em cima também do que o Ademir falou, né? Pelo fato do meu pai ter feito parte de uma comissão técnica do Guto, ele sabia muito um pouco do estilo dele, né? Isso é da característica do Guto, característica do Guto e dos seus auxiliares, né? Amplitude e profundidade. Ele usou muito isso, explorando muito a velocidade do Apodi pelo lado direito, fazendo a dobradinha lá com o Diego Gonçalves, que foi um atleta do meu pai, inclusive na Portuguesa, né? Sim. Então já conhecia essa característica dele. Lado esquerdo com o Sander afundando bastante, junto com o Vinícius, que já tem essa característica de ir pra frente. Muito habilidoso, eu esqueci o nome dele, é um estrangeiro, um argentino muito bom de bola, muito 17, habilidoso, onde ele praticamente dominou bastante, sim, as ações deles ali, onde deu muito trabalho, inclusive o Balão conseguiu até suportar bem, a gente deixou essa função um pouco pro Balão ali, porque a gente sabia que ia ter muito Limão, Adalto e Castro para segurar um pouquinho desse lado deles, e do outro lado Danilo, Alan e um pouquinho do Wendel por dentro, mas não também matando a característica dos nossos atletas. E eles exigiram, o que a gente falou, a qualidade, muitas vezes a qualidade, o torcedor acha que a gente está recuando, mas é o que o clube exige, é o que eles conseguem executar ali, que às vezes acabam deixando uma situação onde a gente tem que estar muito ligado, muito postado, para não ser surpreendido, porque qualquer deslize ali acaba sendo fatal. Do primeiro para o segundo tempo, você mudou alguma coisa na forma de agir do Águia? Vocês conversaram alguma coisa ali nos vestiários
de mudança ou apenas ajustes? Não, na verdade a gente ajustou, voltamos com a mesma equipe, né? Colocamos alguma situação de ajuste de posicionamento pelo que estava acontecendo. E aí depois sim, com o entendimento que a gente acreditou e pela disposição que a gente tinha no banco, a gente apostou na velocidade um pouco maior do Wander e da entrada do Luan Parede para ter essa proteção lá na frente, conseguir segurar um pouquinho mais a bola para a gente começar a sair de trás. Certo. Então acho que isso aí ajudou um pouco mais, nossa equipe conseguiu ter algumas ações bacanas durante a partida e aí depois já foi mais alterações visando mais cansaço mesmo, desgaste, que era natural pela sequência de jogos que a gente vai ter. Certo. Pessoal, a gente está recebendo aqui essa fera que é o técnico do Águia, o Matal Sodré, e também o Ademir, que é o gerente de futebol do clube, e falando aqui, comemorando ainda a passagem do Águia de Marabá para mais uma fase da Copa do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, continuem conosco aqui no SBT Marabá. De volta com Observadores aqui no SBT Marabá. Quero destacar que hoje a gente está recebendo aqui o técnico do Águia de Marabá, Matal Sodré, e também está aqui o Ademir Bartoglio, que é gerente de futebol do clube, está aqui representando a diretoria também. E vamos lá, que ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda. Ademir, eu queria que você falasse um pouquinho da interação com a torcida, né? Acho que a torcida tem sido muito importante, mas antes da tua fala, eu vou jogar um vídeo aqui que um amigo meu fez, o Alan. Ele foi muito feliz pegando aqui a parte ali da Toan, que sempre leva um barulho lá e eles gostam de ficar atrás do goleiro adversário, que é para fazer um barulho no ouvido dele, né? Vamos jogar aqui na tela, por favor. Até deixei esticar um pouquinho mais, Ademir, porque merece, né? Eu acho que a torcida... Eu queria que você falasse um pouquinho da torcida nesse processo. Fundamental, né? Eu diria que pro adversário, essa torcida é chata. Eles participam, eles cantam, eles vibram. Vou dar um exemplo, não sei se vocês olharam no jogo, quando o Patrick errou o pênalti, que ele está chegando na volta próximo aos atletas, a torcida aplaudiu ele. Importante. Eles aplaudiram, mesmo ele errando o pênalti. Então, é reconhecer a entrega dos atletas. Sim. É uma coisa que o Matal sempre cobra dos atletas, de começar o jogo já ligado, de criar um primeiro lance para trazer a torcida junto. E a torcida participa. Nós ontem começamos lá com aquela falta que o Balão chutou, o goleiro fez uma grande defesa, já mostrou a que veio, a equipe mostrou, a torcida vem junto. E é muito difícil jogar aqui contra o Águia, porque a torcida participa bastante, desde a chegada do ônibus, com os atletas ali, eles estão ali na frente do estádio, ao término dos jogos também ali apoiando, sempre incentivando. Então é muito bom ter essa torcida a nosso favor. Certo. Eu tô com um exemplar aqui da camisa do Águia, eu trouxe para destacar como tá bonita a camisa do Águia, né? Muito bonita. Tá muito bonita. Do ano passado já tinha sido muito bonita, mas essa eu gostei. Gostei desses detalhes em dourado, o azul, esse azul, né, bem cintilante. Então parabéns aí a turma, a branca também, né? Também tá bonita. Ficou maravilhosa, mas a azul para mim, viu? Quanto mais escalações você puder fazer com a azul, como ficou belíssima essa camisa, então parabéns aí. O detalhe das escamas também no Sim, exato, essas escamas, verdade. Parabéns, viu? Aqui a goalkeeper, né? Então trouxe aqui para exaltar aqui como ficou bonita a camisa do Águia.
A destacar também, eu estava vendo a transmissão do streaming, Matheus, que alguém foi lá com um tablet pro goleiro adversário, pro goleiro do Goiás, para mostrar para ele as cobranças Mas assim, como é que eles teriam cobranças, saberiam as cobranças dos nossos jogadores? A última disputa de pênaltis do Águia foi em 2016. Tem há séculos atrás, né? De onde que eles poderiam ter informações sobre onde bateriam os jogadores do Águia? Eu fiquei curioso sobre isso. Na verdade, eles vão buscar em outros clubes, né? Que o atleta passou, quem tem característica, assim como nós fizemos também, né? Certo. Nós temos hoje o Lucas, né? Que é um analista nosso aqui, que ele trabalha à distância, assim, não está presente aqui em Marabá com a gente, mas é um cara que vem ajudando bastante, onde a gente acaba trocando muitas ideias, né? Passou, inclusive, alguns pênaltis, não necessariamente do Nicolas só batendo no Goiás, mas sim quando ele batia no Paysandu, e assim de outros jogadores que têm a característica dessa batida. O Axel também, que não acabou participando do time, né? E aí você acaba fazendo uma seleção de alguns, onde o goleiro também vai muito da intuição dele, do que ele vê, mas para você ter uma situação. Mandamos também dos pênaltis do Tadeu, onde ele costuma ir, qual que é a confiança dele. O Bruno Limão, inclusive, acabou falando hoje, acabei tomando um café da manhã, encontrei ele no hotel ali, tomando um café da manhã, inclusive ele falou que fez aquele pênalti que foi a de cavadinha, que deu frio na barriga de todo mundo, justamente por ter visto os vídeos e o Tadeu acabou ficando no meio do gol, onde deu mais segurança ainda, porque ele bate... Ter sido a cavadinha, não ter sido um chute forte, mas foi no meio do gol. Exatamente. Então já é uma característica dele, e aí ele aproveitou também a situação da análise, para ele conseguir executar ali com a confiança dele. Então, assim, hoje é muito fácil você buscar informações, basta você querer, você ir atrás para, de repente, ter característica de um ou de outro atleta. Me corrija outra coisa se eu estiver errado na minha análise. A grande maioria das cobranças do Goiás foram chutes fortes no meio do gol, não é isso? E eu atribuo também os dois que eles erraram também a isso, porque é um chute que se acerta, né? Mas que você também trabalha com o risco, né? É que nem no vôlei, se você saca com pressão, você pode também errar. Então eu atribuo também os dois erros deles que foram fundamentais, também a esse estilo de batida deles. É o que a gente costuma falar, né? Pênalti decisão é sério, é você já ir definido e você simplesmente bater forte, com pressão na bola, que a gente costuma falar, né? O Goiás começou a bater assim, onde gerou a dificuldade até para o Axel, né? Na cobrança, que se ele fosse um pouquinho mais lento, um pouquinho mais situação, dificultaria, né? Tanto que aquele terceiro pênalti foi fundamental, onde foi uma batida muito forte, ele teve a explosão certeira para conseguir fazer a defesa, né? Mas a gente viu uma equipe querendo ter seriedade nessa batida para realmente conseguir essa vaga, né? Inclusive o Axel pulou certo já no primeiro pênalti, né? Já poderia ter pego o primeiro pênalti. Que foi muito forte, por isso que ele acabou não pegando. Verdade. Então já que a gente está falando de Axel, vamos ver aqui dois dos heróis da partida, uma fala do próprio Axel e também do último batedor nosso, que foi o Castro. Nós temos a fala dos dois aqui, por favor. Na verdade, tudo que a gente pensa, a gente acaba atraindo, né? E semana toda aí a gente acreditava muito que esse jogo seria decidido nos pênaltis, né? Porque a gente enfrentava uma equipe de Série A, uma equipe qualificada, então é muito difícil de se jogar, mesmo com o apoio da nossa torcida, nós em casa, um gramado muito pesado, então isso dificultou também para as duas equipes. A gente acabou sendo dominado pelo Goiás, né? Isso é um fato, mas a gente suportou muito bem a pressão, levamos para as penalidades, que era a nossa maior realidade, era vencer dentro nas penalidades mesmo. Enfrentamos um grande goleiro que é o Tadeu também. O Tadeu, para mim, poderia jogar em qualquer time da Série A do brasileiro, então conseguimos superar também essa adversidade e graças a Deus a gente foi abençoado e hoje fizemos história aqui no Rio de Janeiro. Eu só pensei em ajudar minha equipe ali, porque só Deus sabe que a gente vem trabalhando aí a dificuldade. A gente começou a trabalhar dia 12 de dezembro, ficamos Natal, no Novo e longe da família, porque sabíamos que chegasse nessa fase aí, Deus ia honrar nós. E graças a Deus, Deus honrou nós. Eu pude ser feliz ali, fazer o gol da classificação. Agora é trabalhar, porque tem mais luta pela frente aí. Parecia que estava tranquilo, mas o coração estava acelerado ali na hora do outro. Né, a gente tenta manter a postura ali, de frente ao goleiro ali, mas o que aconteceu ali foi o gol, isso que importa, agora é só comemorar.
Ademir, eu estava olhando ali, primeiro, né? Como a fala antes do jogo e depois do jogo é totalmente diferente, porque você já tirou ali um elefante das costas, né? A pressão que é uma partida decisiva como essa, todo mundo sabia da importância disso e o que estava em jogo, né? Esse resultado em si, e sabendo que agora a gente vai estar à mercê aí de enfrentar outros grandes clubes do cenário nacional, mas isso nos dá força para o restante do ano, né? Em relação aos compromissos que a gente tem ao longo do ano? Muito importante. Eu digo que esses jogos da Copa do Brasil, ele tem uma pimenta de pressão, final, né? De pressão pela questão financeira para os clubes da Série A. Com certeza lá no Goiás estava no orçamento deles esses 2 milhões e mais, daqui a pouco os 3 da próxima fase. Se faz diferença na Série A, imagina para um clube de Série D, né? Então, importantíssimo para o clube, para o Águia ter conquistado essa classificação na questão de divulgação do clube, da cidade. Sim, internacionalmente, né? Hoje estava na Sport TV, estava em todos os questão financeira também ajuda muito para o clube se estruturar mais, porque o futebol hoje exige uma estrutura melhor, né? Então, em cima disso, foi fundamental essa vitória. Explica para a turma de casa como funciona agora. Quando é esse próximo jogo da Copa do Brasil? É um sorteio para ter os adversários? São 2 jogos agora, não é isso? Agora vai ter o sorteio nos próximos dias aí na CBF. São divididos em 2 blocos, né? Grupos de 16 equipes melhores ranqueadas no pote 1, no caso, e as outras 16 no pote 2. E é feito o sorteio. Por isso a certeza que nós com certeza vamos pegar um outro time grande do futebol brasileiro. Provavelmente uma equipe da Série A do brasileiro, né? Sim. E dia 12 e dia 26 de abril são as datas dos próximos confrontos. Primeiramente devem acabar os campeonatos estaduais, né? Então, mais um mês aí, temos as finais do Parazão. Então agora o nosso foco vai ser voltado para o Campeonato Paraense. Claro que quando chegar lá no mês de abril é inevitável de voltar a falar da Copa do Brasil pela grandiosidade que é essa competição, pelos valores que estão envolvidos, né? E o Águia hoje está entre as 32 equipes do futebol brasileiro que continuam participando dessa disputa, né? Começaram 90 equipes, né? Então, hoje a gente não tem ainda a dimensão do tamanho desse feito. Eu acho que isso aí vai, daqui a 2, 3, 5 anos que vão lembrar dessa façanha, que não terminou ainda, né? Eu acho que o momento é único e nós temos que aproveitar, os jogadores têm que aproveitar esses jogos que teremos pela frente de visibilidade para poder aproveitar, jogar em grandes estádios contra grandes adversários que muitas vezes a gente só vê pela televisão, né? Nós temos um outro grande feito na história do Águia, que com certeza vocês já ouviram bastante lá dentro do clube, que foi a vitória contra o Fluminense também numa Copa do Brasil, não é isso? Só que ao contrário daquela oportunidade, o jogo não foi aqui, né? Então assim, eu coloco essa vitória agora contra o Goiás acima daquela, porque a dificuldade era a mesma, também era a Copa do Brasil e agora foi aqui diante da torcida, né? Nada como você ter o calor da torcida ali num momento tão importante quanto esse. Matheus, eu te pergunto o seguinte, vou te fazer algumas perguntas agora que eu imagino que as pessoas da rua gostariam de te fazer. Primeiro, como está o time depois dessa batalha, né? O desgaste físico de um jogo como esse é muito grande, o campo estava pesado, etc. Jogadores como o Alan, por exemplo, você tirou mais cedo, imagino que ele não está 100%. Quero te perguntar também sobre o Luan Parede, que começou nesse primeiro período, era o nosso titular do ataque, teve alguns problemas e agora está voltando ao time aos poucos, né? Mas o Luan está indo bem também. Como é que você está administrando isso aí? Pela sequência de jogos onde eu costumei chamar de mini decisões que nós enfrentamos, né? Até pela situação de tabela e ser tiro curto do Campeonato Paraense, nosso time se exige bastante. Então a gente procura trabalhar nisso e é isso que vem dando os resultados para nós. E aí, consequentemente, acaba tendo um desgaste ou outro. No caso do Alan Maia, que vem com uma situação
de incômodo na posterior, mas aí a gente tem um excelente profissional que é o William Paixão na fisioterapia, né? Um abraço pro aqui de Marabá. Isso, um excelente profissional, vem deixando cada vez mais os jogadores à disposição, fazendo um trabalho intenso, não tem horário com ele está sempre atendendo a demanda. Os jogadores, inclusive, quando vão a campo, agradecem demais ele está fazendo esse esforço, que foi o esforço do Vander também, que acabou sentindo uma situação no joelho, onde já conseguiu participar dessa partida. O próprio Luan Parede, que você citou, o Luan Parede jogou desde contra o Remo, ele vem jogando com dores, vem jogando com algumas situações de joelho, num sacrifício, um cara gigante mesmo, tem que se exaltar, aí não só o trabalho que o William faz, mas também o querer do jogador, tá? Aí entra nesse ambiente que a gente conseguiu criar do jogador sempre estar querendo estar presente, né? E onde a gente está fazendo alguns ajustes, onde vamos segurar um pouquinho aqui, justamente porque o Luan entrou num bom momento, então não precisamos desgastar muito, mas também precisamos acelerar o processo dele, porque ele também é um jogador importante, né, o Parede, então ele já retornou, já dá uma outra cara, é um outro estilo no ataque, né? Então agora, depois desse jogo que acabou dando uma baixada na adrenalina, é na representação, a gente sentir como que vai estar esses atletas para a gente escalar a melhor equipe possível, já para dar sequência no Campeonato Paraense em cima do Bragantino. Certo. Pessoal, ainda teria muitas coisas para perguntar, mas nosso tempo estourou e eles também têm outros compromissos saindo daqui. A semana está apertada para eles, mas eu queria primeiro parabenizá-los novamente, em nome de vocês dois, a toda a equipe, os nossos atletas, nossa turma da fisiologia, como citado por você aí, equipe médica, diretoria do Águia, Ferreirinha, Pedrinho, toda a turma que está lá no dia a dia. Dizer do orgulho que a gente está tendo dessa fase que a gente está vivendo, do Águia se colocando aí nesse patamar, né? Então parabéns a vocês pelos resultados já alcançados até aqui, independente do que seja o restante do ano. A gente tem hoje um time competitivo, um time que vem orgulhando a nossa cidade, os nossos torcedores. Então parabéns e obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco hoje, Mataus. Eu que agradeço, Patrick, assim que o Ferreira acabou falando da importância do programa, da importância da sua pessoa, a gente fez questão de estar aqui presente, então agradecemos demais aí o convite e estamos à disposição. Sucesso, boa viagem, sucesso hoje, nesse domingo, né, hoje à tarde, mas na 7ª rodada do Campeonato Paraense, no qual o Águia é o atual vice-líder. Ademir, obrigado, em seu nome, um abraço a toda a turma que cuida nos bastidores para que o campo funcione. Isso, eu agradeço também o convite. Isso realmente é todo mundo trabalhando em função do Águia e para que a torcida no final saia orgulhosa e que nós consigamos os resultados positivos. Tá aí, ótimo. Mataus Sodré, Ademir, da gerência de futebol do Águia, a você que nos acompanha, eu agradeço demais. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio e SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.